Na aula de hoje eu vou ensinar aquele bolo clássico de Natal, aquela receita com muitas frutas e aquele bolo denso, gostoso, que realmente traz aquele quentinho do Natal, mas claro, podendo ter variações. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados, e hoje oficialmente começam as aulas de Natal por aqui. E essa aula vai ficar disponível até meia-noite do dia de hoje. Então, não perca tempo, assista e depois dessa aula vai migrar direto para o curso Doce Presente de Natal, que o link está aqui embaixo na descrição. Então, depois entra lá para ver sobre valores, todas as aulas que já estão no curso, que essas não ficam mais disponíveis aqui, e todas as próximas aulas que também vão entrar no curso vão ficar disponíveis somente até meia-noite do próprio dia. Então, se você não quer ficar de fora, entra também no grupo do WhatsApp, porque lá você vai receber o link de todas essas aulas que não serão só aos domingos. Teremos aulas aí também em dias extras. Então, exatamente para não ficar de fora de nada, entra lá no grupo do WhatsApp e depois olha aí esse link, porque vale a pena, tem muita aula bacana lá de trás. Então, a gente tem aí um conteúdo enorme nesse curso. Então, agora sim, deixa de papo e vamos trabalhar. Aqui eu tenho, somando o total, 3 xícaras das frutas, e aqui não importa, se você não gostar de uma delas, pode substituir, não tem problema. Então aqui eu tenho a cranberry, tá tudo sequinho, tá? São todas frutas secas. Cranberry, uva passa escura, damasco, eu piquei ele, tá vendo? Olha, bem miudinho. Figo, também figo seco, bem picadinho. Tâmaras, e as tâmaras, eles vão trazer aqui um pouco mais de adocicado essa receita. E a mesma coisa aqui de uva passa branca. Agora, não gosta de alguma? Pode substituir até por uma castanha, nozes ou mesmo frutas cristalizadas. Então, não se preocupe em repetir exatamente as mesmas frutas que eu tenho aqui. Pode, por exemplo, substituir por uma cereja desidratada. Enfim, escolha a fruta que você mais goste e também, se quiser colocar aí nozes, fique à vontade. Agora vamos seguir aqui para os açúcares. Então eu tenho meia xícara de açúcar mascavo, então exatamente para trazer essa densidade, esse sabor mais do caramelo mesmo, da cana do açúcar, e 6 colheres de açúcar refinado normal. Se quiser pode usar um açúcar demerara, não tem problema. Aqui eu estou com 70 gramas de manteiga, eu estou usando manteiga com sal, mas pode usar manteiga sem sal e depois acrescentar uma pitadinha de sal aos ingredientes secos. 2 ovos inteiros, ou seja, 100 gramas de ovos, tá? São 2 ovos grandes. A raspinha de uma laranja e um limão. Aqui, independente do tamanho, tá? Eu tô usando a laranja Bahia, que é aquela laranja bem grandinha e que ela tem realmente a raspa, tá vendo? A cor bem intensa. 1,5 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Agora, na parte do líquido, eu peguei a laranja, que eu tirei a raspinha aqui, espremi a laranja, independente da quantidade que der, você completa com água. Ou se não quer usar a laranja, não tem problema, pode simplesmente usar 1 xícara de água, tá? Então aqui eu tenho 1 xícara somando água e o sumo da laranja. E para dar mais gostinho ainda de Natal, aquelas especiarias que eu acho que dão um aroma muito especial, mas se você não gostar também é opcional. Eu estou aqui com 1 colher de chá de canela e 1 colher de chá de gengibre em pó. Então, aqui esse bolo vai ser muito fácil, ele nem precisa de batedeira, mas essas frutinhas, exatamente para a gente não precisar deixar marinando muito tempo no álcool, enfim, vamos cozinhar isso tudo aqui com alguns ingredientes. Então, eu vou botar na panela.
todas as frutinhas. Então, todas elas aqui. E elas vão cozinhar por mais ou menos 5 minutinhos. Então, levantou fervura, deixa conta no relógio 5 minutos e aí a gente já consegue ter aquele ponto mais macio de todas elas. E vai também pegar bastante o gosto aqui do suco da laranja. E aqui o legal dessas frutas que eu escolhi, porque elas vão ter um equilíbrio. O cranberry, ele é um pouquinho mais azedinho, a tâmara mais doce, então isso tudo vai trazer um equilíbrio para esse bolo. Mas repito, pode colocar aí o que você gostar. Se você não gosta de uvas claras, pode botar tudo de uva escura, da uva passa escura, enfim. Então use o que você realmente se sinta aí à vontade. Como eu falei, pode substituir também por nozes, alguma castanha. Agora, os próximos ingredientes que eu vou jogar aqui na panela são os açúcares, mas eu vou mostrar de cima para você conseguir ver melhor o que eu estou fazendo por aqui. Então aqui, a meia xícara do açúcar mascavo. Então vai deixar o sabor desse bolo muito rico. E as 6 colheres de sopa de açúcar refinado. Também vou colocar aqui a manteiga. Eu tô com a manteiga em temperatura ambiente, mas pode ser manteiga gelada também, não tem problema. Ela aqui, a minha tá no ponto de pomada, mas não tem necessidade, pode botar a manteiga geladinha. E agora, por último, o suco da laranja. Então aqui eu tenho o sumo e completei com água. Então não importa se a sua laranja deu ali a xícara, deu um pouquinho menos, não tem problema, a gente só finaliza com a água. Então, aqui ó, eu vou levar ao fogo e depois que levantar a fervura, a gente conta 5 minutinhos no relógio. E aqui eu tinha esquecido de botar, não tem problema, a gente coloca agora. Então, o gostinho para mim, que é muito gosto de Natal, esse toquezinho do gengibre e da canela. Então, misturei, mas como disse, isso também é opcional. Se você quiser colocar também outros sabores aqui de temperos, de especiarias, pode botar cardamomo, cravo, enfim, pode colocar aí o que for de especiaria da sua preferência. Mas o que eu acho assim bem típico do Natal é a canela e o gengibre. Então aqui eu vou deixar essa marinada aqui da laranja, também vai trazer bastante sabor a todas as frutas. E assim que levantar a fervura, a gente começa a contar os 5 minutos. E eu estou aqui com fogo médio, eu não estou com fogo nem muito baixinho, nem alto demais, é um fogo médio. E daqui a pouquinho já começa aqui levantar a fervura. Olha só, aqui já começou a levantar a fervura, então a partir de agora eu continuo aqui com a mesma intensidade do fogo, então fogo médio, e vou mexendo aqui de vez em quando, olha, e vou contar os 5 minutos. E observa que as frutas já começaram a hidratar um pouquinho, ó, já começou a inchar. Aqui já tá tudo querendo dar aquela inchadinha. Depois dos 5 minutos fervendo, elas vão absorver mais ainda esse caldo. Aqui, finalizaram aqui os 5 minutos. Olha, eu já inclusive consigo ver o fundo da panela, encorpou bem essa calda. E agora eu posso desligar. E aqui eu preciso deixar essa misturinha esfriar para a gente começar a incorporar os outros ingredientes. Então eu vou transferir tudo isso aqui para uma outra vasilha e deixar ficar morninha, porque a gente tem que acrescentar os ovos e eu não quero cozinhar os ovos. Eu preciso que o ovo mantenha a textura original. Então, eu preciso, isso aqui tem que esfriar para a gente poder colocar o restante. Então, aqui, exatamente porque a panela ainda está muito quente, eu transfiro toda a mistura e deixo esfriar. Mas olha que cor bonita, exatamente por conta das frutas e também por conta do açúcar mascavo. A gente consegue ter
essa cor bem de caramelo e é uma mistura aqui muito rica de sabores. Então, espalhar até aqui assim um pouquinho para ajudar, deixar bem espalhadinho aqui, para ajudar a esfriar mais rápido. Quando tiver morninho, aí a gente começa a colocar o restante dos ingredientes. Então, os ovos e os ingredientes secos. Eu vou já até misturar tudo aqui para deixar prontinho. Então, aqui, ó, vou incorporar o bicarbonato e as raspinhas. Essa raspinha, olha a quantidade de óleo que ela fica. E isso traz um aroma excepcional para o final da receita. Aqui realmente é um aroma delicioso. Então, agora realmente não tem jeito, eu tenho que deixar esfriar aqui. E só para relembrar, eu tenho 1,5 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de chá de bicarbonato e a raspa de 1 laranja e 1 limão. A gente não colocou o limão como ingrediente, como sumo do limão aqui, mas é só para dar mais sabor ainda a esse bolo, deixar ele ainda mais rico. E assim que esfriar, a gente pode acrescentar os ovos exatamente para... Se eu coloco agora, esse ovo vai cozinhar e não vai ficar com a textura ideal. Então, esfriando essa mistura, a gente começa a colocar os outros ingredientes. Agora que a mistura já esfriou, na verdade está morninha, de morna para frio, aí sim eu já posso misturar os ovos. Então, a essa misturinha aqui, só vou incorporar os ovos, porque nesse ponto o ovo não vai cozinhar. Então, olha, simplesmente só misturo aqui. Aqui, olha, quebro ele, até misturo aqui assim, ó, um pouquinho e incorporando. Sempre bom fazer de baixo para cima, principalmente depois quando eu for colocar os secos. Depois que misturar bem, posso acrescentar todos os secos. Então, a mistura que estava bem densa aqui com o ovo já amoleceu um pouquinho mais, ficou mais cremoso. E agora aí sim, espalhar aqui um pouquinho só para não voar. Pronto, coloca tudo de uma vez e vem delicadamente, como eu falei, de baixo para cima e vou, olha, misturando todos os ingredientes. Depois que tiver tudo incorporado, é só colocar na forma. Essa massa é uma massa densa, mas ela fica muito saborosa. E aqui o bicarbonato, ele tá fazendo o efeito do fermento. A gente não quer um bolo que cresça muito, então o bicarbonato aqui é suficiente. E caso você coloque castanhas, nozes ou até mesmo as frutas cristalizadas, nesse ponto que você vai integrar. Então as frutas secas vão para a panela, para a gente precisa hidratar todas essas frutas, mas caso você coloque castanhas, as frutas secas, aí sim é nesse ponto, nessa mistura aqui, que a gente vai incorporar a massa. Mas olha, ela parece até uma massa de pão, é uma massa bem densa, mas tá muito cheirosa por conta do cheiro da canela, das raspinhas da laranja, do limão. Tá um cheiro aqui no ambiente muito interessante. E eu agora vou dividir em forminhas. Eu estou aqui com forminhas de 10 centímetros, com o fundo solto. Então, eu só vou colocar desmoldante na base aqui dessa forma. Então, só para recapitular aqui, nesse ponto, o que a gente vai colocar são as frutas cristalizadas. Eu não sei agora o que foi que eu falei, então, só para reforçar, nesse ponto são as cristalizadas e as frutas secas é que vão para a panela, tá certo? Então aqui eu já coloquei desmoldante e agora é só porcionar. E como esse bolo ele não vai inflar muito, ele, como disse, é uma massa densa, eu não quero que ele infle muito, por isso entrou bicarbonato e não fermento.
eu vou colocar aqui ele sempre bem retinho, tá? Depois eu venho até com uma espátula menorzinha, colocando ele bem retinho, exatamente para a gente ficar com ele bonitinho quando for desenformar. Então aqui, olha, eu só vou nivelar, deixar ele bem retinho, o mais retinho possível. E essas duas forminhas eu vou utilizar numa próxima aula, mas para a gente provar aqui, eu até poderia finalizar, mas colocar tudo aqui, preencher toda a forma. Mas como eu quero provar com vocês, eu vou colocar numa forminha que eu tenho aqui de bolinha de silicone, mas é só realmente para fazer a prova, tá? E o forno está pré-aquecido. Então, agora esses bolos vão ficar no forno numa média aí de 30 a 40 minutos, dependendo do forno. Mas antes, faz o teste do palito, que aqui é importante que ele saia limpinho, porém eu não quero perder a umidade desse bolo. Então não deixa assar em excesso, tá bom? Então aqui o bolo todo bonitinho, assado. Como eu disse, ele cresceu um pouquinho, mas tá vendo, olha, não cresce tanto quanto com o fermento. Então só o bicarbonato ele vai dar aquela leve inchadinha. Então eu deixei ali 2 dedinhos só de forma livre e foi exatamente o que cresceu. Aqui ele ainda tá morninho, então por isso eu não vou desenformar. Isso vai ficar para a próxima aula que for fazer o bolo com essa receita aqui. Mas agora eu vou provar. Ah, outra coisa, essa bolinha ficou 25 minutos no forno, já esse aqui maiorzinho ficou com 40 minutos, tá? Importante saber aí esse tempo. E aqui, olha só. Ai, 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 ai. Olha isso aqui. Super fofinho. Olha bem. E fazer esse sacrifício, né? Nossa. A primeira coisa que vem realmente é o sabor da laranja. Então, realmente dá para sentir bem o sabor da laranja, a raspinha. O limão vem muito levinho realmente, que é só raspinha também, mas dá para sentir quando morde, sente bem o sabor tanto do suco da laranja quanto da raspinha. Como eu coloquei figo, então as bolinhas da semente do figo, quando morde, e olha só, dá para ver bem aqui, deixa eu pegar, olha, todas as frutinhas aqui, então a passa, o cranberry, enfim, eu consigo ver aqui todas as frutinhas aqui, ó, o damasco. E ao mesmo tempo que ele é um bolo doce, tem aqueles azedinhos, então a própria laranja, o cranberry que é mais azedinho, então dá um equilíbrio muito bacana no paladar. E ao mesmo tempo tem a doçura aqui da tâmara, do próprio açúcar mascavo, que dá esse sabor mais intenso. É realmente um bolo muito rico. Ele, por ser denso, não é um bolo que rende tanto. Você vê que essa receita aqui rendeu 2 forminhas de 10 centímetros cada e mais esse pedacinho aqui que deu para a gente conseguir abrir, mostrar e provar. Mas é realmente uma receita que é muito típica do Natal. Como eu falei, pode mesclar, colocar variações, frutas cristalizadas, castanhas, nozes, enfim, use a sua criatividade, coloque aí a fruta que você desejar. Se quiser dobrar alguma, de repente você gosta mais de passas, dobre as passas. Enfim, você vai colocar realmente aí o que for mais interessante para você, o que também for fácil de encontrar na sua cidade. Mas aqui ele ficou realmente muito rico e com muitas texturas. Isso é o importante também desse bolo, que você morde,
ao mesmo tempo você começa a sentir, é quase uma sinfonia na boca, que você sente realmente no paladar todos aqueles sabores. Enfim, fica também aí a opção, se você quiser depois umedecer também com um toquezinho de um licor de laranja, fica delicioso porque tem esse líquido aqui da laranja. Se você não utilizar a laranja, você pode umedecer aí com outro licor, conhaque, rum, enfim, a bebida que você achar interessante, ou se não quiser bebida, também só colocar aqui uma caldinha aí de repente com guaraná ou mesmo com baunilha, por que não? Porque é mais uma especiaria aí que a gente pode colocar na brincadeira. Mas eu particularmente não sou muito de colocar a baunilha nesse caso, porque a gente já tem muitos sabores, fica muita informação no paladar. E aqui o recheio que eu aconselho é um recheio mais neutro, exatamente porque a gente já tem aí muita informação. Então, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o quanto antes. E lembrando, essa aula vai ficar disponível até meia-noite e depois migra direto para o curso. Então, te vejo na próxima aula.